Boa noite, bem-vindos à Soberania TV e à Tribuna Soberana de 24 de fevereiro, hoje com a análise e o comentário de Gil Nadais e Paulo Matos. Vamos às notas iniciais de imediato. Dr. Gil Nadais, muito boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois, neste momento, apenas queria referir que parece que começamos a ver a luz ao fundo do túnel e que a pandemia do Covid está, podemos dizer assim, controlada. O facto de termos um número de vacinas extremamente elevado está a permitir que se controle a doença. Agora é preciso que as vacinas cheguem a todos e a todo o mundo, porque senão andaremos aqui a levar Covid de um lado para o outro. No entanto, isto não descansa as pessoas, não nos deve descansar, porque ficamos com mais uma doença, e agora vamos dizer assim, endémica, que estará para nos acompanhar sempre. Não será as gripes, não serão só as gripes, mas nos invernos e mesmo durante outros períodos do ano, iremos ter o Covid a acompanhar-nos. Não sabemos ainda muito bem qual será a evolução, mas estou convencido que umas vacinasitas todos os anos somos capazes de apanhar. Agora, aquilo que espero é que os responsáveis possam ter tomado em atenção e tirado as lições como é que se pode controlar ou como é que se devem controlar este tipo de pandemias. Porque estamos sujeitos a que voltem a acontecer. E aquilo que se verificou foi uma grande descoordenação entre os países e falta de comunicação, talvez primeiro até algum secretismo por parte da China, mas temos de ver também que começou num grande centro urbano. E um grande centro urbano, as viagens de avião, levam estas pandemias para todo o lado. E por isso convém que haja mecanismos supranacionais, e quando falo em supranacionais, e no momento em que a guerra está aqui ao nosso lado, e mecanismos de coordenação, parece um bocadinho irónico, mas é isto que nos devia levar, devíamos fazer e devíamos ter cada vez mais, eram organismos que se sobrepusessem às quesílias nacionais e que tivessem normas que todos pudessem acatar para podermos todos ter uma vida melhor. Porque não estamos nada livres de ter uma outra pandemia qualquer um dia destes. Há algumas que estão controladas, porque, imaginemos, e algumas muito mais mortíferas do que esta que esteve entre nós, o Covid. Lembremos-nos, por exemplo, de uma ébola, que está no centro da África, mas está muito circunscrita a uma área. Imaginemos uma pandemia dessas num sítio, numa sociedade como Wuhan, com tantos milhões de habitantes, que teria infectado o mundo todo, e aí seria uma verdadeira catástrofe que nós teríamos. Espero que as entidades competentes, efetivamente, tenham tomado as devidas ilações e possamos combater. No entanto, também penso que todos nós também teremos algumas lições para tirar, porque o ano passado não houve gripes, e não houve gripes porque nós andávamos todos de máscara. Isso quer dizer que quando tivermos sintomas gripais, ou mesmo de Covid, que no futuro penso que poderemos fazer a nossa vida mesmo com o Covid, devemos andar sim de máscara, e isso é um mecanismo que devemos ter e adotar no sentido de preservar os outros e preservarmos a sociedade. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Como nota inicial, uma vez que tenho aqui comentado as entrevistas dos políticos locais, saíram a semana passada 2 entrevistas nos jornais locais, uma ao vereador Antero Almeida e outra entrevista à doutora Marlene Gaio, ambos vereadores da Câmara, a doutora Marlene no Executivo permanente e o vereador Antero, doutor Antero, vereador do CDS. Vamos lá ver, o registro do Dr. Antero vai sendo sempre o mesmo, né? Eu estava a olhar para a foto do Dr. Antero na entrevista. Então, temos um GNR interno do Executivo, no sentido de o polícia que pega naquilo que entende
dever enviar para o Ministério Público, e acho que faz bem, porque o Ministério Público é a entidade que pode avaliar se os procedimentos são corretos do ponto de vista formal e legal. Portanto, quanto a essa matéria, continua no seu registro habitual, que já fazia no mandato anterior, e eu acho que faz bem. Mas em termos de sumo da entrevista, vi pouco. Vi apenas a falar do partido de onde saiu e que, obviamente, não se esperará, enfim, que o partido de onde saiu veja com bons olhos que ele ainda fale publicamente, que não recebeu nenhuma comunicação disciplinar, etc. Mas isso são questões da vida interna dos partidos, aliás. Isso está a acontecer com outros partidos também, alguma turbulência interna. No caso do Dr. Antério, isso já passou. O sumo da entrevista é que ele tem como prioridade a habitação. Pronto, não vejo lá mais nada a não ser isto. Portanto, o que o CDS propõe para programa municipal é a habitação, que é realmente uma área importante, que tem sido muito falada, até pelo Executivo, no sentido de uma estratégia local de habitação, embora também nesta matéria, às vezes as pessoas pensam, mas a Câmara é que vai construir casas? Não é disso que se trata. A Câmara tem que criar condições, não só de atrair mais construção para a Águeda, mais habitação, e, nomeadamente, acesso aos programas de habitação a custos controlados, etc. E, portanto, é um programa municipal importante, mas é um programa já que todos falam. Portanto, não há grande novidade na entrevista do Dr. Antero, pelo menos na minha percepção. Quanto à doutora Marlene, eu penso que dá uma boa entrevista. Diz que o Executivo está a fazer um levantamento das questões sociais. Eu acho que a área social é uma área muito importante nesta era pós-Covid, portanto, na linha do que o Gil referiu. É hoje muito importante que as autarquias invistam nesta questão social, porque há muita gente, e muitas pequenas empresas, pequeno comércio, etc., que perdeu muito com esta situação e requer particular atenção das autarquias. Também a parte dos velhos, dos idosos e dos jovens, e, portanto, se está a ser feito esse levantamento e esse diagnóstico, eu acho que é importante. Por outro lado, há pelo menos resulta da entrevista, um propósito claro da autarquia olhar muito para a educação, não só na requalificação do parque escolar, no tratamento em rede, o apoio às instituições nos programas de acesso a candidaturas, ao PRR, etc. Envolver o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Juventude, que são órgãos, enfim, instituídos, mas que raramente funcionam. E, portanto, vi boas intenções, vi uma entrevista correta do ponto de vista da forma de estar. Aliás, a doutora Marlene é uma pessoa com boa formação e que pode ser, do meu ponto de vista, uma agradável surpresa em termos do Executivo municipal. E, portanto, queria aqui deixar os meus parabéns, não é por ela ser do meu partido, é porque retirei algum sumo da entrevista. Portanto, em comparação, parece-me claramente em vantagem nas duas entrevistas, uma vez que foi uma em cada órgão de informação, permite fazer este tipo de comparação. E, portanto, as duas entrevistas foram concedidas ao Região de Águeda, ambas ao Região de Águeda. Agora, com a mudança do grafismo dos jornais, eu até tenho dificuldade em distingui-los. A Soberania do Povo trouxe a público uma entrevista com Paula Cardoso. Sim, mas essa já foi escalpelizada, penso eu, noutros programas e obviamente que também li, também foi uma boa entrevista. Aliás, a Paula Cardoso tem experiência política e pode dar um contributo muito importante neste tempo de maioria absoluta do Partido Socialista, ter uma deputada do PSD da Águeda
é sempre importante para chegar aos corredores do poder e ajudar o poder local. Belazema do Chão está sem clínico há 28 meses e a solução para a falta de médico vai passar pela telemedicina. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, na última reunião do Executivo. Já aqui abordámos o assunto pela rama na semana passada, mas ontem completaram-se 2 anos sobre uma ação de protesto levada a cabo pela União de Freguesias de Belazema, Castanheira e Agadão, relativa a esta problemática na qual foi prometida uma solução rápida e quase imediata. Dr. Júlio Nadais, a população vai aceitar esta solução que agora foi anunciada? A população pode não aceitar, mas o que é que lhe resta? Aquilo que eu já referi aqui há bastante tempo que achava que ia ficar fechado, não é? Porque não iria acontecer nada. E é isso mesmo que está a acontecer. Agora, a telemedicina não é mata em si. Agora, não deve ser para um caso onde não há médicos. Deve ser generalizada para alguns casos. Até porque pode possibilitar que as pessoas não se tenham de se deslocar tanto. E há muitas outras coisas que podiam ser feitas quase de forma automática. E dou um caso pessoal. Eu tenho problemas de tensão e tenho a mesma medicação há não sei quantos anos. Porque é que eu hei de ir ao médico só para ele me receitar os medicamentos? Isto podia estar num sistema automatizado que o médico revia até sem a minha presença todos os anos. Olha, deixa estar, está bem. Ou então tinha uma consulta anual em que iria rever. Mas os medicamentos não precisava de estar a aborrecer o médico, a passar uma receita e a fazê-lo perder tempo. Acho que diria coisas muito mais importantes, tem coisas muito mais importantes para fazer. Agora, o caminho da telemedicina vai ser um caminho que vai ser trilhado cada vez mais e muitos diagnósticos vão ser feitos por máquinas, porque a inteligência artificial e a informática está aí. E já temos um computador, há bastantes anos, o Watson, que consegue fazer diagnósticos com mais fiabilidade do que os humanos. Porquê? Porque a quantidade de informação que existe neste momento acerca das doenças não é abarcável por qualquer humano. E o computador, e agora mais uma vez utilizando a inteligência artificial, consegue combinar mais. Obviamente que tem de ter aqui, o humano tem de ter sempre a última palavra, mas pode haver aqui uma ajuda importante nestes processos. Utilizar a telemedicina em Belazema, não sei o que é que pretendem fazer com a telemedicina, porque, para mim, se a telemedicina para as pessoas de Belazema, teria de ter um médico na outra ponta da chamada. Ora, então, se está noutro sítio qualquer, também poderia estar fisicamente em Belazema do Chão. Por isso, não compreendo... Menos computador faça os diagnósticos sozinho, como tu referes. A telemedicina não, e aquilo que conheço de telemedicina não é isso que faz. É um médico que está noutro ponto Claro. a atender as pessoas. Portanto, sinceramente, essa solução para mim não sei o que é que pretendem com ela, mas aguardo mais explicações e mais desenvolvimentos. Dr. Paulo Matos. Bem, isto da telemedicina faz-me uma impressão muito grande. Quer dizer, nós temos uma população idosa substancial em Portugal. Muita dela não tem acesso a novas tecnologias, nem de longe nem de perto. Quer dizer, o contacto entre o médico e o idoso é, para mim, muito importante. Mas concordo que para receitas e outras ou especialidades médicas menos relevantes, que a telemedicina possa ser uma solução. Mas esta situação de Belazema reflete muito, porque ao longo deste tempo todo tem-se visto, através das notícias que vamos lendo na comunicação e do reporte que nos faz o Presidente da Câmara, reflete muito o que é, não a Administração Regional de Saúde, mas quem a dirige. Porque, vamos lá ver, do que me contam, Belazema não tem médico porque é preciso fazer um bocadinho o histórico. Quando houve um médico que o Presidente da Câmara, penso eu, não sei se isto foi assim, mas
terá prometido à população, porque era um médico que viria de Severo de Voga, aqui para dar consultas em Blasaima, mas que, ou uma médica, penso eu, mas que à época teve que substituir o Dr. Vasco Lima, que foi para a reforma. E, portanto, a partir daí, houve sugestões várias para substituição e existência de um médico em Blasaima. Mas quem tem que resolver este problema é o Governo, quer dizer, é a Administração Regional de Saúde, que é uma administração estadual. A autarquia não tem ainda, não é? E mesmo que venha a receber competências em matéria de saúde, vai recebê-las só para as infraestruturas físicas, só para o pessoal auxiliar, não vai receber competências para contratar médicos e enfermeiros, penso eu. E também não se espera que a autarquia vá contratar médicos e enfermeiros ao sistema privado. Quem tem que protocolar essas formas de arranjar recursos humanos em saúde é o Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque, vamos lá ver, há aqui uma falta de sensibilidade. Não sei que problema é que existe com a Águeda, mas da parte do responsável da Administração Regional de Saúde, há muito tempo tem havido essa falta de sensibilidade para as questões da Águeda e para as questões da saúde em Águeda. Lembro-me, eu não sei se o Dr. Pedro tem alguma coisa a ver com o Partido Socialista, não sei se ele foi lá colocado pelo Partido Socialista ou não. Penso é que o período do Covid, porque esta questão do médico de Blasaima já remonta à primeira fase anterior ao Covid. Depois o Covid veio justificar, da parte do responsável da Administração Regional de Saúde, a impossibilidade de se resolverem algumas questões. Mas dizem-me que houve tempo para o Dr. Pedro Almeida, exatamente, vir em reunião, penso eu, com o Partido Socialista ali ao centro de vacinação de Recardães, e depois desplotou-se toda uma situação de desacordo com o que se estava a passar. Portanto, não havia tempo, por causa do Covid, para reunir com a autarquia de Águeda, mas houve tempo para reuniões com partidos políticos. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Num concelho que está com infraestruturas de saúde muito interessantes, eu vi há dias, passei por lá, o centro de Aguada de Cima está muito bom, mas tem também um problema de que se queixa a autarquia. A Administração Regional de Saúde comprometeu-se a mobilar, portanto, a enviar para aquele centro da Aguada de Cima algum mobiliário para enfim, preencher as necessidades do centro. Acontece que mandou mobiliário usado, completamente, não deteriorado, mas antiquado face à qualidade daquelas instalações. Portanto, não há uma preocupação com os interesses da Águeda e alguém tem que resolver isto, não é? Eu penso que o poder local não pode andar constantemente a fazer reuniões e a não ter resultados positivos ou estar nesta situação em que há promessa de fornecimento de mobiliário e o que para lá mandam é sucata. Quer dizer, não direi propriamente que é sucata, mas é mobiliário desadequado, antiquado, face à qualidade que têm aquelas instalações e que é excelente, de excelência do meu ponto de vista, que vão permitir ali... Já agora, se me permites, eu não Estou só a criticar a forma de atuar da Administração Regional de Saúde. Sim. Eu acho que a autarquia não tem competências na área da saúde, mas também não tem competências para fazer instalações. Okay? Então, porquê é que se faz instalações e não se apoia onde os médicos que são precisos? Há outros concelhos no país em que as câmaras intervieram e colocaram médicos. Foram procurados. Sim, há essa política. Não se pode ter tudo. O importante... Então, mas para que é que nós queremos as infraestruturas de muito boa qualidade e depois não temos médicos? Mas isso... É isso que devemos equacionar. Mas é uma impossibilidade. Eu reparo, quer dizer, tem que haver mecanismos legais para isso. Eu não sei se há. Não é? Como é que a autarquia vai às expensas suas arranjar médicos? Como é que faz as construções das unidades
de saúde. E utilizando os fundos, não é? Utilizando o orçamento de Estado. Não, utilizando o orçamento próprio. Orçamento. Claro, Municipal. recebe verbas do orçamento de Estado, não é? Certo? Certo, também pode contratar médicos. Pelo menos eu vi um caso no jornal que, não sei em que município é que a Câmara tinha substituído e tinha colocado os médicos que eram necessários para servir a população. São opções. Mas São eu não opções sei políticas. se são opções ou se é uma políticas. impossibilidade legal, São não sei. opções. Isso São aí, opções. Ok. se puderem contratar, então acho que devem ser contratados. Não podemos andar nesta situação toda a vida de... Não tem lógica que uma Câmara agradecer- Municipal possa contratar um artista para um espetáculo musical e depois não possa contratar um médico para pois satisfazer isso não as tem necessidades lógica, da sua mas- população. Mas há muita coisa que não, Não tem tem lógica lógica. em Portugal. Há muita coisa que não tem lógica em Portugal, a começar pelas eleições e pelos votos dos imigrantes, não é? E pela legislação que permitiu estarmos neste estado em que só vamos ter a Assembleia da República em pleno funcionamento em junho, com umas eleições forçadas, etc. Há tanta coisa que funciona mal em Portugal. Vamos lá ver. Qualquer dia até se podia fazer o seguinte, quer dizer, fazia-se um contrato em que as autarquias recebem todas as competências do Poder Central, mas o dinheiro vem para cá. Quer dizer, quem é que paga depois aos médicos? Não é? Pode contratar médicos, mas depois quem é que lhes paga? Mas aquilo que me dá a perceber e que eu tive a oportunidade, enquanto Presidente, de negociar, as verbas que são alocadas à educação até vêm. No caso concreto, a educação até vem. Agora, são curtas. Tirando a máquina administrativa, que absorve muito dinheiro, não é? As outras verbas que vêm para as escolas eram transferidas. Agora, há aqui assim, nisto das competências, eu, por acaso, enquanto autarca, durante bastante tempo, sorria para mim mesmo porque via na Associação Nacional de Municípios os autarcas todos a pedirem mais competências, mais competências, mais questão é o competências. dinheiro, claro. Não, Paulo, não. O problema é que quando estão disponibilizadas as competências, arranja-se alibis para não ter essas competências. Porque novas competências exigem preparação de máquinas para responder àquelas exigências. E as câmaras não têm nem se preparam. Estão preparadas e formatadas para responder a determinadas exigências, a determinados setores que já vêm historicamente. E isto, preparar uma máquina para responder a novas exigências, exige cuidado e empenho e, portanto, há aqui bastantes situações para resolver. Depois, podemos ter sempre o alibi que não há dinheiro. Não é? Porque não transferem o dinheiro, porque as contas, para dizer a verdade, as contas do Estado também não são fáceis de perceber, e as transferências. E tive a oportunidade de assistir isso quando foi das transferências de competências na área da educação. Mas são basicamente dinheiros curtos, não dá para fazer muitas flores, assim se pode dizer. Agora podem ser geridas de uma forma mais rentável, porque estamos mais perto, e depois ir cortar na estrutura central, que efetivamente será sempre o grande busilis deste país. Ainda agora foi adiada para o início de 2023 a tomada de decisão relativamente à transferência de competências na área da ação social. Sim. Que o Governo também quer transferir para os municípios. Há uma novidade que ouço falar, que o Hospital de Aveiro pode ter uma valência na área da cardiologia que não tem agora. Quem quiser fazer cateterismos e portanto, intervenções nessa área tem que ir para Coimbra. Não é? Mesmo as pessoas que têm infartos vão para Aveiro e depois de Aveiro vão para Coimbra. Isso é uma exigência da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Exatamente. Eu acho que os problemas têm de ser começados a colocar Ou de seja, outra quando forma. o tipo que tem o infarto aqui em Águeda chega a Coimbra, pode já ter morrido. No caminho, não é? Portanto, e é bom que venha para Aveiro essa possibilidade. Essa perspectiva vai um bocadinho contra uma coisa que foi feita e bem por uma senhora ministra do PSD, que foi muito contestada na altura, que é a doutora Leonor Beleza, que acabou com as maternidades próximo de casa. Okay? E porquê? Esta questão da cardiologia é mais Não. sensível. A questão Ou há
intervenção rápida ou as pessoas Não, mas a podem intervenção morrer. rápida são os VMERs e as ambulâncias e as unidades que têm de chegar ao doente para lhe prestar o cuidado de manutenção de vida. Certo. E depois, espero que nunca nenhum de nós utilize, mas eu pessoalmente, entre ir para uma unidade que tem um caso ou outro deste tipo de tratamento e uma unidade de ponta, onde tem os... Mas a primeira intervenção... Desculpa, a primeira intervenção é no local, aí é que tem de ser. E então temos de ter carros rápidos, como existem, e ambulâncias preparadas para chegarem ao doente e prestar todo o apoio. Não é levar... E isto foi uma coisa que se verificou, que se verifica neste momento. Há um acidente de carro. Antigamente, o que se fazia, tirava-se a pessoa do carro muito rapidamente, na ambulância, rapidamente para o Agora é hospital. estabilizada no local. É estabilizada no local. E são feitos todos os movimentos possíveis de manutenção de vida. E só sai dali quando está estabilizado. Às vezes, todos morremos um dia, não é? Mas às vezes não consegue chegar ao sítio onde foi para o tratamento. Mas é estabilizado e recebe todo o máximo de cuidados. Às vezes são chamados cuidados diferenciados, inclusivamente para apoiar. Sim, isso eu estou de acordo. E é preciso boas vias de comunicação também para exatamente. isso. Não é? Mas agora, isto aqui, Para assim, chegar por aos exemplo, hospitais centrais. entre Aveiro e Águeda, entre Aveiro e Coimbra, aquilo que eu entendo é que Aveiro deveria ter algumas especialidades de ponta e não estar a duplicar aquilo que existe em Coimbra. Então temos um serviço em Coimbra de grande especialidade, numas determinadas áreas, e outros em Aveiro de grande especialidade. Então, podemos fazer algum serviço indiferenciado em geral, mas centros de excelência. Porque se nós temos uma unidadezinha pequenina em Aveiro e depois mais outra unidadezinha pequenina de fazer isto, não temos cuidados diferenciados de grande nível. Aquilo que nós encontramos e as unidades que sobressaem em Portugal são as que têm cuidados diferenciados de nível elevado, com equipas dedicadas de grande volume e com grande volume de trabalho. Mas Gil, é sempre muito bom ter essas unidades especializadas, mas se não houver condições para que as pessoas as utilizem e se não estiverem perto das pessoas, nós temos um sistema que ficamos aí com algum temos helicópteros de serviço. Sim. Temos helicópteros de serviço. Temos uma rede de comunicação razoável, ok? A Águeda está metida num buraco, que é uma expressão tua, mas é verdade, ok? Mas em Portugal, em geral, aquilo que nós precisamos de ter é que os serviços estejam diferenciados e tenham depois boa capacidade de resposta. Avancemos. O Partido Socialista retirou a confiança política ao seu deputado Jorge Melo, que passa a independente já a partir da sessão da próxima sexta-feira, amanhã. Dr. Gil Nadaes, depois de ter deixado o PS, parece que o partido nunca mais se encontrou. Não, encontra-se aqui em Águeda, está aqui na Avenida Dr. Eugênio Ribeiro, bem em frente aqui aos estúdios de Soberania. Mas têm sido muitos os casos. Isto deve ser Depois que deixou deve ser o Partido fruto da Socialista. maioria absoluta. Do PSD em Águeda. Do PSD em Águeda, deve ser isso. PS. Eu acho que tem aí muito a ver com a personalidade das pessoas e a forma de estar na política. Há pessoas que são mais aguerridas e que procuram o confronto, há outros que são mais conciliadores. Aquilo que temos assistido, que não tem sido edificante para o Partido Socialista, nem para a sociedade, vamos dizer, porque faz parte. A sociedade são lutas e são alguns assuntos que na minha perspectiva, até alguns podem ter alguma carga ou alguma leitura de menos legalidade, mas que são trazidos de uma forma talvez demasiado assintosa para o combate político e para as ruas. Eu não defendo esse tipo de política, eu acho que nós somos todos poucos para construir alguma coisa. Acho que temos de divergir na altura quando divergimos, mas aquilo que assistimos no PS neste momento é, portanto, algumas clivagens bastante marcadas, portanto, e que acho que não dignificam o partido nem a sociedade. Este não é um caso que seja novidade. No mandato anterior, o PSD também retirou confiança política a muitos dos seus deputados na Assembleia Municipal. Dr. Paulo Matos. Bem, isto é uma moda que
parece que está a pegar esta coisa da retirada da confiança política. Eu não... Vamos lá ver. Não gosto, e acho que não é curial, falar aqui do que se passa na vida interna dos partidos. Isto é um problema do Partido Socialista. Aliás, não é só um problema que tenha sido levantado pelo Jorge Melo. Penso que outros militantes no PS da Águeda já têm levantado essa questão. São estilos, são formas de atuação dos líderes políticos. Penso também partilho da opinião do Gil, que as pessoas não apreciam muito este estilo truculento de estar na vida política. Agora, as pessoas não podem deixar, os protagonistas políticos, de chamar a atenção para aquilo que acham que está menos correto, mas devem fazê-lo em termos corretos e não ultrapassar determinadas, também está na moda o termo linhas vermelhas, na conduta que se tem relativamente aos outros protagonistas políticos. E vamos lá ver. O palco destas guerras tem sido a Assembleia Municipal. Portanto, aí é que as pessoas se expõem mais e fazem uma coisa que é até desprestigiante para a política, porque o mandato dos eleitos da Assembleia Municipal é com o povo. Portanto, são eleitos e, a partir daí, exercem um mandato nos termos da lei e se devem obediência a questões partidárias, de disciplina partidária, isso é na vida interna do partido. Mas, em termos públicos, as pessoas devem ter outra forma de estar. E porque normalmente este tipo de excessos vai também acabar no Ministério Público, não é? Nós, qualquer dia em Águeda, não conseguimos abandonar esta tendência para as coisas irem parar ao Ministério Público, inclusive esta luta interna, interna, mas com expressão externa, por parte de protagonistas do mesmo partido. Não é? Estamos aqui a falar, quando se retira a confiança política, estamos a falar a membros do mesmo partido. Ora bem, não me pronunciando sobre a questão interna, eu penso que as pessoas têm que parar para pensar e ver o que é que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar é ajudar a resolver os problemas de Águeda, ajudar a que Águeda tenha uma voz ativa no panorama político nacional, ajudar a conquistar obras e satisfação de necessidades, que ainda há muitas por satisfazer em Águeda, e este deve ser o principal foco dos protagonistas políticos, e não agressões verbais na praça pública. Não é edificante para os partidos, é verdade, e não é edificante também para o órgão, a Assembleia Municipal. E, portanto, acho que está na hora, enfim, nós vemos também que isto acontece ao nível das grandes Assembleias, até na Assembleia da República, muitas vezes acontecem comportamentos deste género, em que as pessoas se excedem, e aqui será mais um caso desse género. Quer dizer, vamos lá ver. Alguém pode ser penalizado por manifestar uma opinião diferente? Acho que não, que há liberdade de expressão, desde que não ultrapasse aquelas linhas do que é aceitável em democracia, não é? E penso que é hora disto. Porque, repare-se, o Jorge Melo levanta esta questão com o José Vidal, mas não foi o único. Penso que em tempos o doutor Branha pediu a demissão de José que Vidal. É militante do Partido Socialista, e também pediu a demissão do líder do Grupo Municipal e Presidente da Comissão Política. O José Vidal começa a ficar em maus lençóis dentro do PS de Águeda? Pois, quer dizer, eu sempre que vejo isto, enfim, tenho boa relação com o José Vidal e ele tem qualidades, mas faz-me lembrar os treinadores que começam a dizer mal dos jogadores, não é? A partir de determinada altura, quando o treinador começa a dizer mal dos jogadores porque o jogo não resulta, enfim, os jogadores fazem-lhe a folha. Os jogadores é que estão mal, quer dizer, deve haver aqui qualquer coisa. Não, eu penso que os jogadores não querem fazer a folha aos treinadores, e portanto acho que o José Vidal é um elemento válido, mas tem que ter outra contenção, e todos têm que ter outra contenção que não é revelada nesta situação. Quer dizer,
O que é isto também da retirada da confiança política? Quer dizer, as pessoas quando fazem as listas... Desculpa, o que é um membro da Assembleia independente? Quais são as prerrogativas? Talvez estás em melhores condições do que eu tiveste. Qualquer membro da Assembleia, depois de eleito, tem mandato com o povo. E, quer dizer, ele é independente no sentido de ter como obrigação a defesa dos interesses. Certo, mas pode das intervir também. populações. Como é que se aplicam os tempos? Isso não sei, se depende do regimento, da forma como está organizado. Não faço ideia, não é? Isso já estou um bocadinho até desatualizado em matéria de regimento, porque ele foi alterado recentemente e, portanto, não sei como é que isso funciona, mas há uma retirada de confiança política? Sim. Mas parece que o Jorge Almeida também terá pedido... Não, Jorge Almeida é o Presidente da Câmara. Perdão. São tantos Jorge Costa... O Jorge Melo já pediu para... Berlinda. O Jorge Melo já pediu para ser independente. Para ser independente. Pronto. Vamos esperar pelos próximos capítulos, sendo que isto não é abonatório nem para as pessoas, nem para os órgãos autárquicos. O coordenador do Centro de Valorização de Eleitos Locais, é assim que se chama, da Associação Nacional das Assembleias Municipais, é Ferreira Ramos. Podia ser requisitado para vir darmos lições aqui à nossa Assembleia Municipal? Eu julgo que a formação política e a formação Há uma coisa que nós não podemos educar as pessoas, nem os advogados, nem os juristas ou quem lida com questões políticas a este nível. É a educação, quer dizer, não é possível educar as pessoas adultas, uma hora destas, não é? Já têm idade todos para ter, como costumamos dizer, juizinho, não é? Mas uma formação política não fazia mal a alguns protagonistas, no sentido de modos de estar diferentes, modos de estar mais respeitadores. É evidente que se nós vamos com esta conversa para as pessoas que estão numa contenda e com os ânimos exaltados, nunca nos vão compreender, porque acham sempre que eles é que têm razão, seja quem for, não é? E, portanto, é sempre difícil. Vamos lá ver. O José Vidal pode perfeitamente manifestar as suas opiniões sem entrar na ofensa pessoal, não é? Se calhar fazem melhor os protagonistas que pegam nas matérias e as enviam para o Ministério Público. Se calhar fazem melhor. Não é bom para a imagem também do Conselho, nem daquilo que é relevante, não é? Que é a satisfação dos interesses das populações. Mas é mais curial, do meu ponto de vista, pegar nas matérias e enviá-las ao Ministério Público. Não fazer, digamos, utilização política dessas coisas, não é? Porque senão a Águeda não é sempre falada por este tipo de coisas, não é? Os jornais precisam, se calhar, disto, para primeiras páginas, retiradas de confiança política e tal. Isto é a espuma dos dias que não me parece que vamos muito longe com isto, não é? Ainda temos tempo para nos lambuzarmos um bocadinho na Feira das Lambarices. As contas estão por esclarecer, Dr. Gil Natais. Pois, e é mais um episódio lamentável, não é? E para mais, acho que foste protagonista, ou colocaram-te na ribalta na última reunião de Câmara, pelo que ouvi dizer, porque um grupo queriam saber quem era o Jorge Costa, não é? Bastava-te assistirem aos programas e já ficavam a saber quem era o Jorge Costa. Não é? Mas aquilo que se passa é que a transparência cada vez mais é necessária nos atos públicos e se temos um órgão, Câmara Municipal, a dar umas contas de um acontecimento e uma associação que colaborou com a Câmara a dar outras contas e são diferentes desse acontecimento, é natural que surjam as dúvidas e surjam as questões. E os vereadores, no caso concreto, penso que foi o Luís Pinho, que é uma pessoa muito bem preparada e uma pessoa dos números e que conhece bem essas áreas. E das finanças, e conhece bem essas áreas, não é? Obviamente está habituado a contas certas, ou quer as contas certas para que os portugueses paguem menos impostos, não é? Ele levantou a questão dessas diferenças. E aquilo não deveria haver, de parte a parte, crispações. Aquilo que devia haver era sentarem à mesa e acertar o que é que um disse e o outro disse, onde é que falhou um, onde é que falhou o outro, e
humildemente dizerem a verdade está aqui e colocar à disposição de quem quisesse ver os documentos que cimentavam as conclusões a que chegassem. Não é não pode ser posta em causa a minha honra ou coisa assim parecida, eu sou pessoas honestas, são todas pessoas honestas, mas se as contas não batem, se as coisas não batem certo, alguma coisa está errada. Então, por que não procurar onde está o erro e mostrá-lo? E esta crispação que se nota aqui, que se nota noutras áreas, por exemplo, naquilo que falámos anteriormente, das guerras dentro do PS, acho que isto não leva a lado nenhum e só cimenta posições de antagonismo e de maior contenda. Não é? E aqui, assim, eu acho que o Executivo Camarário teria uma palavra grande a dizer, que é pugnar pela transparência. Não só aqui, mas nas outras áreas também onde é questionado. E depois não teríamos também o recurso sistemático para o Ministério Público. Porque senão, num dia destes, é preciso requisitar um elemento do Ministério Público para estar aqui assim por conta do município de Águeda, porque andamos aqui sempre a recorrer para o Ministério Público. Não somos gente capaz? É que aquilo que me parece é que estamos a dar uma imagem de uma elevada incapacidade de viver em democracia. Porque andamos aqui, guerras entre nós, a esconder, a tapar, a ter arrogância, e isto não é democracia. E, portanto, as lambarices foram doces, não é? Mas podem ser doces até ao fim. Tem de haver outra postura. Se alguém questiona e os números estão lá, só têm que demonstrar ou que se enganaram ou que a pessoa está enganada. Dr. Paulo Matos, sobre este assunto, o que dizer? Eu não tenho a informação completa sobre o que se passa. O que eu sei é que temos um evento que foi organizado com uma candidatura a um orçamento participativo da cultura, com uma verba de 250 mil euros, um subsídio da Câmara de 110 mil euros e depois mais cerca de 100 mil euros, enfim, grosso modo, que foi a contribuição da Câmara com concertos ou contratação de artistas que já estavam previstos para o Gitagda do ano em que não se realizou e que foram utilizados neste evento. Portanto, foi uma parceria feita triangular, portanto, o Estado, através do orçamento participativo, via a autarquia também um apoio, para além de um apoio direto, um apoio indireto, também são os dois diretos, porque são os concertos que já estavam previstos. E depois há a execução do evento, que a Associação, a Associação de Valdemingos tratou da bilhética, né? Os bilhetes, os passes, os convites. Muito bem. Se as contas não batem certo, como o Gil refere, as pessoas têm que se sentar à mesa e corrigir. Não é? E corrigir. Por menos ou por mais, o Primeiro-Ministro pediu desculpa em determinada altura, o António Costa, quando as coisas, e é muito hábito em Portugal isso acontecer, os líderes pedem desculpa quando reconhecem o erro em determinada circunstância. Aqui, eu penso que a autarquia deve acompanhar, mas quem tem que justificar isto, penso eu, que é a Associação de Valdemingos. Se houver alguma discrepância de valores, eles têm que explicar o que é que aconteceu, porque do ponto de vista da autarquia, as verbas que foram transmitidas penso que são transparentes. Não ouvi ninguém dizer que houve aí alguma verba escondida e, portanto, a partir do momento em que a autarquia apoia, em que há, digamos, um protocolo com essa associação, no sentido de, no ano em que foi feita o evento, ele ter determinadas características e beneficiar de concertos que estavam previstos e que não foram realizados, a partir daí tudo tem que ser transparente, eu acho que sim, sendo certo que este evento não vai ser igual, o próximo já não será igual, porque já não haverá concertos oferecidos pela Câmara, oferecidos no sentido de com a participação da Câmara,
porque não estão contratados para esse efeito, não é? A menos que se dê de tal modo relevância ao evento, mas que não será certamente de uma semana, será de menos dias, não é? Que se dê tal relevância ao evento que será mais um evento a somar aos eventos que nós vamos realizando em Águeda. Não é um problema de mercearia, como já vi isso aventado por alguém, ou de contas de merceeiro, mas será um problema de rigor. E rigor, as contas de merceario são rigorosas. Não, eu como sou filho de merceeiro, e era eu que fazia a contabilidade entre o deve e o haver, e o meu pai era muito rigoroso nisso, eu queria também que as contas dessem sempre certo, e portanto... Eram aqueles livros... Isto é muito simples. Altos e estreitos. Eram livros altos e estreitos, exatamente. Saudoso esse tempo. E, portanto, hoje com os meios... E o cheiro do café torrado também. E o cheiro do café também era bom. Isto é um não assunto se as pessoas tiverem bom senso. Portanto, é o que eu acho. Agora, rigor sim, e eu penso que os vereadores fazem bem em pedir esse rigor nas contas e a transparência. Portanto, se deve ser a autarquia, neste caso em concreto, a explicar isto, eu, daquilo que sei, e é pouco, é com base no que vou lendo, acho que tem que ser a associação a explicar alguma discrepância que haja. Muito bem. Quanto à autarquia, está envolvida no acontecimento e se levantam dúvidas sobre a utilização de dinheiro, a autarquia tem todo o interesse, na minha opinião, em que o assunto seja esclarecido. A partir do momento em que há uma parceria aqui... Que há uma parceria... Cada um assume as suas responsabilidades, acho eu. Mas a autarquia é responsável, está na parceria. Estar na parceria tem de zelar para que ela decorra da melhor forma e com transparência. Portanto, as responsabilidades, para mim, são partilhadas. Deve haver transparência e os números devem ser corretos e acessíveis. Não há... Eu não ponho em causa... Claro. Que haja desvios de dinheiro, mas aquilo que deve haver é sempre esse problema que fica. Isto é sempre meio caminho andado para ficar essa suspeição no ar, quando não, do meu ponto de vista, do que sei, não há aqui desvio nenhum é contas mal feitas, eventualmente. Mas as contas mal feitas depois dão origem, olha, estão mal feitas porque, pronto, e não há necessidade dessas coisas. É um problema de organização, é como em tudo. Muito bem, vamos às notas finais. Dr. Gil Nadais. Pois aquilo que... Nós estamos aqui, que eu vou dizer aqui com notas finais, eu gostaria que não acontecesse, não é? Porque nós estamos num fevereiro que parece abril ou maio, coisa assim do género, e que não há vestígios de chuva, ou chove muito pouco. E isto leva-me a pensar o que é que será o julho, o agosto e o setembro deste ano. E as consequências que pode ter ao nível dos incêndios, portanto, na nossa zona. É um assunto que eu deixo um alerta no sentido de começarem a ser estudadas aquilo que pode ser feito para tentarmos minimizar esses impactos. Porque em termos, como ouvimos aí já há declarações, em termos de abastecimento de águas, estaremos razoavelmente, pelo menos para a água de consumo, estaremos com a situação razoavelmente resolvida. Agora teremos impactos severos, com certeza, a nível da agricultura e, sobretudo, na área florestal, e que convém acautelar. Dr. Paulo Matos. Uma nota final positiva para, do que me dizem, aquele financiamento dos 20 milhões para o Parque Empresarial do Casarão e para diminuir a fatura energética que as empresas que se queiram cá instalar, é importante este projeto do PRR, e, portanto, parabenizar o Executivo por esta possibilidade. E, por outro lado, também dar os parabéns mútuos à Abimota e à Câmara pela possibilidade de um centro tecnológico de investigação. Centro de inovação. De inovação a ser instalado no Parque Empresarial. Penso que a Câmara terá contribuído com terrenos a preço módico para... De 10 é um projeto cêntimos. de interesse público. Exatamente. 10 cêntimos, não é? É isso.
porque é um projeto de interesse público e é mais uma parceria que eu julgo que é muito relevante para projetar também o parque empresarial. Não é? E num setor que tem tido um desenvolvimento muito importante ultimamente, graças ao trabalho da Abimota e das empresas das duas rodas, um setor que tem tido um incremento. Eu não referi esse projeto e aquilo que irá ser no dia em que este projeto, não sei se é na quinta, se é na sexta Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é na sexta? É na sexta, portanto. E o programa vai para o ar na quinta? Na quinta, exatamente. Na sexta-feira irá à Assembleia para declarar interesse público. Exato. E que é um processo que eu estou a participar, obviamente, enquanto secretário-geral da Abimota, e penso que poderá ser um projeto diferenciador, não só no Conselho, em toda a região, e mesmo aquilo que se almeja com ele, é que seja marcante a nível nacional e internacional. Porque ter um centro de inovação no setor das duas rodas e da mobilidade suave, que a mobilidade suave vai ter muito para andar, dizem todos os estudos, ou seja, terá uma grande evolução futura, poderá ser muito importante para Portugal se o conseguirmos levar a cabo como está previsto. Está-me a obrigar a ter trabalhos redobrados, não é? Porque temos aqui umas fases importantes, mas eu não o referi porque tenho uma intervenção direta, mas penso que é um assunto extremamente importante e relevante não só para a região, para a Águeda, mas também para o país. E é sempre bem melhor ter um centro de tecnologia e inovação do que uma central de betão e bituminoso no Parque Empresarial do Casarão. Isso é verdade. Por hoje é tudo. Regressamos na próxima semana, dia 3 de março, com Ana Rita Carlos e Júlio Borreira para mais uma ação da Tribuna Soberana. Boa noite, bom fim de semana.